Você sente que algo dentro de você está mudando, mas ainda não sabe explicar. As coisas que te atraíam antes já não te preenchem. O que antes era confortável, agora parece pequeno demais. É como se o Espírito Santo estivesse empurrando sua alma para algo mais profundo, mais alto, mais santo. Mas por que você? Por que agora? Talvez você esteja começando a perceber os sinais invisíveis de que Deus quer te levar a um nível onde poucos têm coragem de chegar. E nesse vídeo, você vai descobrir exatamente o que isso significa, como identificar esses sinais e o que fazer quando o céu começa a te chamar para um novo território espiritual. Não é coincidência que você clicou nesse vídeo. Existe um chamado sussurrando no seu espírito, um chamado que não vem do homem, mas do próprio Espírito de Deus. E quem ouve esse chamado não pode mais voltar ao normal. Você vai perceber que essa inquietação que tem te acordado de madrugada, essa fome que aumentou, esse peso que recaiu sobre seu coração, nada disso é comum. É o início de uma jornada onde o Espírito Santo deixa de apenas habitar em você e começa a te mover. A diferença entre ser apenas alguém que carrega o Espírito e alguém que é carregado por ele é brutal. E poucos têm coragem de atravessar essa fronteira. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira satisfeita com o raso. Elas vão à igreja, oram de vez em quando, seguem Jesus de longe, mas nunca mergulham, nunca se rendem de verdade. Mas há aqueles que o Espírito Santo separa, que ele atrai com cordas invisíveis, que ele marca com sede que o mundo não consegue saciar. Se você está sentindo que está sendo chamado para mais, para um lugar de entrega, profundidade e transformação, esse vídeo foi feito para você. Não ignore os sinais. Eles estão aí, sussurrando: eu tenho mais para você, mas vai custar tudo. Então respira fundo, abre o coração, porque nos próximos minutos você vai entender por que o Espírito Santo escolheu você. Vai reconhecer os sinais que indicam que ele quer te levar mais fundo. E vai descobrir o que te espera do outro lado da rendição. E se esse conteúdo te tocar, curta, comenta, compartilha com alguém que está nesse mesmo despertar. Porque o que vai acontecer aqui pode ativar destinos. Agora vamos juntos. O primeiro sinal de que o Espírito Santo quer te levar a um nível que poucos alcançam é uma fome espiritual que você não consegue mais controlar. Não estamos falando de religiosidade, de rituais ou de obrigações. Estamos falando de uma sede desesperada por Deus. Uma inquietação que nasce na alma e que nenhuma distração consegue calar. É quando você se pega chorando sem motivo durante a oração. É quando cada versículo que você lê parece queima sua carne e acorda algo adormecido dentro de você. Essa fome é um grito do Espírito dizendo: você nasceu para mais, eu quero mais de você. É impressionante como Deus começa a trabalhar no invisível. Você não pediu, mas de repente, as músicas que antes eram só trilha sonora viram oração. Os cultos que antes eram só momentos de rotina viram encontros com glória. O Espírito Santo começa a alterar sua percepção. Tudo o que é superficial perde o sabor, e o que é profundo se torna irresistível. Elias teve essa fome. No monte, ele não queria só fogo, ele queria ouvir a voz. Moisés também. Ele viu o mar se abrir, viu o maná cair, mas disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Isso é fome, isso é sede. Essa fome vem acompanhada de desconforto com o que é comum. Você começa a se incomodar com conversas vazias, com entretenimentos sem propósito, com ambientes que não carregam a presença. E isso não é orgulho espiritual, é separação. Deus está limpando sua mesa para que você se alimente de algo mais puro. E quando Ele faz isso, é porque Ele quer te revelar algo. O próximo nível exige um novo apetite. E a fome que você está sentindo agora é o início de um jejum do mundo e um banquete da glória.
Se você está vivendo isso, comente aqui. Eu estou com fome. Vamos criar um espaço de ativação nos comentários. Vamos declarar que não vamos nos satisfazer com o raso. Compartilhe esse vídeo com alguém que também está despertando para mais. Porque esse tipo de fome é contagioso. É como fogo em palha seca. E quando Deus encontra um coração faminto, Ele abre céus inteiros sobre essa vida. O segundo sinal de que o Espírito Santo está te separando para algo mais profundo é o silêncio de Deus. Pode parecer contraditório, mas quando Deus está prestes a te revelar algo grande, Ele muitas vezes se cala. O céu parece mudo. A resposta não vem. Os sinais desaparecem. E tudo o que resta é o som da sua própria respiração no deserto. Mas nesse silêncio, algo está sendo forjado, discernimento. O silêncio de Deus é um campo de treinamento para a sua escuta espiritual. É onde você para de buscar o barulho dos milagres e começa a discernir os sussurros da presença. É no silêncio que os guerreiros espirituais são moldados. Elias, depois de desafiar os profetas de Baal e ver fogo cair do céu, foi levado para uma caverna onde Deus não estava no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte, mas numa brisa suave. Porque os que vão para o próximo nível precisam ouvir o que poucos conseguem perceber. Eles precisam ser treinados para andar pela fé, não pela vista. Eles precisam aprender que nem sempre Deus fala alto. Às vezes, Ele apenas se move. O silêncio dói, mas Ele refina. Você começa a questionar, a se humilhar, a cavar mais fundo na palavra. E nesse processo, o Espírito Santo revela que o próximo nível não é para quem quer apenas emoção. É para quem está disposto a permanecer quando tudo parece parado. José ficou anos em silêncio antes de se tornar governador. Jesus passou 30 anos em anonimato antes de 3 anos de ministério. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Se você está em um desses momentos, escreva: eu confio mesmo no silêncio. Essa é a declaração dos maduros. Compartilhe esse trecho com alguém que está duvidando da presença de Deus só porque ele está em silêncio. Porque muitas vezes é no silêncio que ele mais está operando. Não desista. Continue cavando. O próximo nível está logo abaixo da camada que você está prestes a romper. Um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo quer te levar a um nível que poucos chegam é o aumento do peso espiritual que você carrega. Não se trata de fardos humanos, mas de uma responsabilidade celestial. Você começa a sentir que precisa orar mais, e não é apenas por você, é por outros. Deus começa a confiar a você intercessões específicas, palavras que pesam na alma, sonhos que parecem revelações. Você acorda de madrugada com lágrimas nos olhos, sem saber o motivo. É como se Deus estivesse te colocando entre o céu e a terra como um sentinela. Alguém que discerne o que está vindo antes de todos verem. Esse peso não é para te esmagar, é para te fortalecer. O Espírito Santo nunca dá algo que Ele mesmo não sustente com graça. Mas Ele precisa te testar primeiro. Pedro não se tornou o apóstolo da fé com base apenas em palavras. Ele foi quebrado, humilhado, restaurado e só então enviado. Quando Deus começa a depositar peso espiritual sobre você, é porque Ele vê em você capacidade de carregar glória. É um processo. Primeiro você sente o peso, depois você é treinado para carregá-lo com leveza. Porque o jugo de Jesus é suave, mas o chamado é sério. Você vai notar que enquanto outros vivem distraídos, você começa a enxergar coisas espirituais em tudo. Nada é comum. Tudo tem um sinal, um alerta, um código. Deus começa a te tornar sensível a movimentos no espírito. Às vezes, você está em um lugar e sente que deve sair. Outras vezes, Deus te leva a interceder por alguém do nada. Tudo isso são sinais de que o Espírito Santo está expandindo seu discernimento.
Ele está te posicionando para batalhas que outros nem percebem que existem. E só quem foi chamado para esse nível entende o peso e o privilégio de ser confiável no secreto. Comente aqui embaixo: Senhor, confia em mim. Esse é o clamor dos que aceitam o peso com humildade. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que carrega um peso espiritual e ainda não entendeu o que está acontecendo. Talvez essa seja a confirmação que ele está esperando. Porque quando Deus encontra alguém disposto, Ele revela o céu inteiro através dessa vida. O próximo sinal pode parecer um retrocesso, mas na verdade é um avanço escondido. O Espírito Santo começa a confrontar áreas da sua vida que estavam adormecidas ou escondidas. Feridas mal resolvidas, traumas do passado, hábitos ocultos, motivações erradas. Tudo isso começa a vir à tona. E não é porque você está piorando, é porque você está sendo curado. O Espírito Santo só confronta aquilo que ele quer transformar. Ele não vai permitir que você suba a novos níveis carregando sujeiras antigas. O fogo do Espírito não é só para te dar poder, é para te purificar até o mais íntimo. E aí começa a jornada mais difícil, olhar para dentro. Elias venceu 450 profetas, mas caiu numa caverna por causa do medo que ainda habitava nele. Pedro andou sobre as águas, mas afundou no orgulho de achar que nunca negaria Jesus. Paulo teve que lidar com um espinho na carne, mesmo sendo o maior pregador da graça. Todos foram confrontados por Deus antes de serem elevados por Ele. Porque o próximo nível não é uma promoção, é uma entrega mais profunda. E Deus não promove quem ainda está preso ao que Ele quer libertar. Talvez você esteja se sentindo mais fraco do que nunca, cheio de dúvidas, inseguranças, pensamentos que não entende. Mas calma, isso não é queda, é lapidação. O Espírito Santo está te refinando, te esvaziando de tudo o que não combina com o que Ele vai te dar. Esse confronto dói, mas salva. Ele tira as máscaras, quebra as fortalezas mentais e desarma os mecanismos de defesa. Porque onde há transparência, há cura. E onde há cura, há capacitação para o novo. Declare agora nos comentários: Espírito Santo, me quebra para me reconstruir. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por esse confronto interior. Porque quando você entende que essa dor faz parte do processo, você para de resistir e começa a colaborar com a transformação. E isso muda tudo. Outro sinal poderoso, mas muitas vezes mal interpretado, é o isolamento. Quando Deus quer te elevar, Ele muitas vezes te esconde. Você começa a se afastar de algumas amizades, eventos e até ambientes religiosos que antes te preenchiam. E isso dói, porque parece abandono, mas na verdade é preparação. O deserto não é castigo, é sala de aula. Moisés ficou 40 anos escondido antes de libertar Israel. João Batista foi criado no deserto até o dia da sua manifestação pública. Jesus passou 40 dias em jejum, sozinho, antes de começar seu ministério. O isolamento é um processo divino para quem vai ser voz profética. Nesse tempo, tudo parece silencioso. As pessoas não te entendem mais. Algumas se afastam, outras te criticam, mas o Espírito Santo começa a te falar em uma linguagem que poucos entendem. Ele te ensina a depender dele, e não de elogios, de reconhecimento ou de companhia. É no isolamento que Deus troca sua visão. Ele te mostra o que os olhos naturais não conseguem ver. E quando você volta do deserto, você volta com autoridade. O isolamento de hoje é a plataforma de autoridade de amanhã. Você começa a perceber que sua oração muda. Você para de pedir e começa a declarar. Você para de buscar conforto e começa a buscar propósito. Porque você entende que Deus não está apenas te separando, Ele está te santificando. E os que são santificados no secreto são usados com poder no público. O isolamento nunca é em vão.
É uma incubadora de revelações, curas, visões e alinhamentos profundos. Se você está se sentindo sozinho, comente: estou em preparação. Compartilhe esse vídeo com quem está passando por essa fase e acha que é rejeição. Não é rejeição, é seleção. Deus está te escondendo para depois te revelar com glória. Fique firme, porque logo o silêncio vai dar lugar a um som de autoridade que vai ecoar por onde você passar. O último sinal é uma inquietação interna com propósito. Você começa a se questionar: por que estou aqui? O que Deus quer de mim? Será que nasci para algo maior? E a resposta é sim. Se o Espírito Santo está te provocando com essas perguntas, é porque o propósito está se aproximando. Ele está te preparando para algo que vai exigir fé, coragem e renúncia. Essa inquietação é o Espírito te empurrando para a obediência. É a voz suave dizendo: levanta, vai, eu sou contigo. Jeremias sentiu isso. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci e te constituí profeta. Deus já viu seu fim desde o começo. Mas para você viver esse propósito, precisa dizer sim. E esse sim vai custar. Vai te tirar da zona de conforto, vai mexer com suas prioridades, vai te fazer parecer estranho para os outros. Mas quem aceita esse chamado nunca mais vive comum. O Espírito Santo começa a te dar ideias que ninguém teve, palavras que ninguém falou, direções que ninguém viu, porque quem está alinhado com o céu se torna canal na terra. Essa inquietação pode parecer confusa no início, mas ela vai te levar ao seu destino profético. Ela vai te fazer sair do barco como Pedro e andar por lugares onde ninguém anda. Vai te fazer largar redes como os discípulos. Vai te mover como Paulo, mesmo que o caminho esteja cheio de prisões. Porque a inquietação do Espírito é a senha para a ativação do seu chamado. Declare nos comentários: estou pronto para o meu propósito. E compartilhe com alguém que está se perguntando se foi chamado. Spoiler, foi sim. E esse vídeo é o seu lembrete. Deus está te chamando para um nível onde poucos vão. Mas se você responder, será usado como poucos também. Senhor Espírito Santo, aqui estamos, de corações abertos, mentes rendidas e almas famintas. Reconhecemos os sinais, sentimos o teu chamado. E hoje dizemos sim, sim para o teu processo, sim para o teu fogo, sim para o teu próximo nível, que o Senhor nos leve para além do raso, nos tire da mediocridade espiritual, nos empurre para o lugar onde tua presença governa cada respiração. Tira de nós tudo o que nos impede de subir. Corta o que é excesso, cura o que está escondido, quebra o que ainda é orgulho e planta em nós uma obediência radical. Que a fome aumente, que a sede nunca acabe, que o isolamento nos fortaleça, que o silêncio nos eduque, que o confronto nos purifique e que o propósito nos consuma. Pai, confiamos em Ti, nos entregamos, que o Teu Espírito nos invada agora, nos marque com fogo, nos cele com destino, ativa dons adormecidos, levanta intercessores, desperta profetas, santifica ministros, que todos que estão ouvindo essa oração agora sejam visitados com glória, quebrantamento e direção, que sintam o peso da Tua presença e o alívio do Teu amor. E quando esse vídeo terminar, que a tua voz continue ecoando em sonhos, em sinais, em lágrimas, em unção, em nome de Jesus. Amém.